Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais uma segunda-feira por aqui, uma segunda-feira muito abençoada, onde traremos muito conteúdo para vocês sobre saúde, beleza e bem-estar. E o Inspire-se de hoje está incrível porque eu vou falar para você as principais tendências de beleza para 2025. Sabemos que o mundo da estética e o mundo da beleza, ele vem a cada ano se modificando e trazendo uma tendência diferente. E qual que é a tendência para o ano que vamos viver agora? Também o Dr. Breno vai estar aqui falando muito sobre medicina e várias doenças e patologias do dia a dia que ele encontra na prática clínica dele. A Mari vai estar aqui com a gente mais uma vez falando sobre fisiculturismo e nutrição. E eu também quero te mostrar uma receitinha super fácil, prática, que vai fazer com que você coma mais proteína e dessa forma deixe seus músculos mais bonitos e até a sua pele mais firminha. Vamos lá? Vamos conferir tudo isso? E quais serão as tendências da estética em 2025? Nós sabemos que a estética é um mercado que vem se atualizando assim o tempo todo. Vem novos equipamentos, novos procedimentos, formas novas de se aplicar. E aí se diz, qual que é a tendência do momento no mundo da estética? E eu quero que vocês lembrem como que estava a estética, principalmente a estética facial, mais ou menos no ano de 2021, 2022. As mulheres, estávamos seguindo uma tendência com mais exageros na imagem. Então, eram cílios grandes, eram unhas super grandes e decoradas, eram até corporal, né? Seios maiores, pernas maiores, o cabelo super longo, quase sempre com mega hair, uma maquiagem mais marcada. E hoje, 2024, final de 2024 para 2025, a tendência na estética ela vem mudando. Então vocês podem perceber que hoje as pessoas estão preferindo a naturalidade. Deixar o cabelo num tomzinho que remeta ao tom do cabelo natural, deixar a unha numa cor mais clarinha ou num formato que não chame tanta atenção. Muita gente tirando o mega hair, aquele mega hair exagerado. As pessoas optando não usar mais aquelas extensões de cílios super grande, usando algo mais natural ou deixando o cílio normal. Também a questão da maquiagem. A maquiagem em si, ela tá mais fraquinha, ela tá partindo mais para essa questão natural, uma pele, um blushzinho, mas sem muitos exageros. Então, a tendência da estética 2025 é trazer a naturalidade. Isso tanto nos procedimentos, quanto em todos os cuidados de beleza, cuidados de casa, maquiagens, vestimentas e afins. E o que a gente traz para o nosso mundo de clínica? 2021 e 2022, por exemplo, estava muito difundido deixar um rosto muito marcado com ácido hialurônico, por exemplo, uma boca maior, uma mandíbula bem marcada, um queixo bem marcado. Sabe aquele procedimento facial que a pessoa olha e fala: essa pessoa fez preenchimento? Então, era exatamente assim que seguia a tendência da beleza e da estética nas clínicas 2021 e 2022. Mais final de 2024, agora 2025, a tendência é fazer procedimentos, mas sem que você veja que essa pessoa fez um procedimento. Então, manter a naturalidade, uma boca assim bonita, mas sem o exagero. Uma mandíbula assim bonita, mas não aquela marcação forte. Uma pele sim bonita, mas sem remeter muito a um procedimento. E hoje nós temos vários procedimentos, tanto faciais quanto corporais, que remetem isso, que fazem você ficar ainda mais linda, ainda mais jovem, você ter sim um procedimento bem feito, só que sem parecer que você fez algo para ficar melhor, enfim. Um deles são os bioestimuladores de colágeno. Eles vão estimular colágeno da sua pele, mas sem que você fique com um formato diferente ou que você perca aquela sua naturalidade, aquele formato natural do seu rosto. E claro, o Botox sempre e o ácido hialurônico também continua, só que ele vai ser usado, ele está sendo usado agora na beleza de uma forma diferente do que era usado anteriormente. Então hoje o ácido hialurônico, ele está mais para um preenchimento menor, para uma prevenção de alguma queda e
não para transformação do rosto, para mudar o formato natural do rosto das pacientes, o que é incrível. Eu, particularmente, eu prefiro sempre preservar pela naturalidade. O nosso procedimento aqui na clínica, a parte de harmonização facial, a gente sempre preza por preservar a naturalidade de cada um, para não ficar um rosto muito parecido com o de todo mundo. E nos procedimentos corporais, o método Beauty Sculpt é um método incrível, porque ele é um método totalmente não invasivo. Então, primeira coisa que você não tem risco para sua vida ou para sua saúde. E depois que ele não vai deixar você com um formato de corpo que você não tem. Então, vai preservar a naturalidade do seu corpo. Então, se você já tem naturalmente uma cintura já mais fina, você vai continuar tendo uma cintura mais fina. Ele só vai remodelar o seu corpo, diminuindo gordura e retraindo pele, de uma forma que você continue sendo natural, da forma que você sempre foi, o que é incrível. Os procedimentos eles vieram justamente, a meu ponto de vista, para isso, para manter a nossa beleza natural, não para nos transformar em outras pessoas, porque cada ser humano é único, cada um tem o seu tipo de beleza, tem pessoas que são mais altas, pessoas que são mais baixas, mais loiras, mais morenas, que tem um quadril maior, outras quadril menor, enfim, então cada um tem o seu tipo de beleza. E essa é a verdade da estética, é manter o seu tipo de beleza, só que deixar você com a sua autoestima ainda melhor. Então a beleza ela se encontra em quem você é. Todos nós temos traços positivos e negativos, eu mesma. Tem coisas que eu amo em mim e tem coisas que eu não gosto tanto. E falando em beleza, vou chamar a Mari agora para dar continuidade desse assunto e ela vai falar um pouco mais do mundo do fisiculturismo e também sobre nutrição. Olá, sejam bem-vindos a mais um Momento Nutrindo Ser, onde nosso intuito é levar conteúdo de qualidade até você sobre saúde, nutrição e bem-estar. E o quadro de hoje falaremos um pouquinho sobre como voltar à rotina saudável após um período de férias. Estamos numa época do ano muito propícia que as pessoas tiram mais férias, as pessoas estão com uma rotina de familiar mais desequilibrada porque as crianças estão de férias e isso tudo gera uma mudança na rotina diária das pessoas, das famílias, né? Então, justamente isso que eu vim falar aqui um pouquinho. Se você está aí passando por essa situação, recém voltou das férias, está com aquela sensação de perdida, de desconforto de voltar à rotina de trabalho, faz parte do contexto volta das férias. Existe uma resposta fisiológica para isso que você está sentindo. É super normal sentir isso, tá? As pessoas, no geral, sentem. E existe uma questão fisiológica no que se refere a alguns hormônios neurotransmissores que temos no nosso corpo. A exemplo disso, antes de você entrar no período de férias, você está naquele ritmo mais frenético de trabalho, o hormônio cortisol ele está elevado porque você precisa dar conta de tudo, né? O hormônio cortisol ele tem correlação com estresse, com metas alcançadas, com determinação e o hormônio antes das férias ele se eleva. O que acontece quando você entra de férias? Ao contrário, o cortisol que está alto cai e vem mais dois hormônios neurotransmissores que começam a atuar, que é a serotonina e a dopamina. Com a serotonina e a dopamina aumentada no seu corpo, acontece o quê? Você se sente mais prazer, sente mais disposição, sente mais alegria. E o período de férias a gente sabe que é um combo perfeito para isso. Você não tem muita programação de compromisso, você consegue acordar mais tarde, não tem responsabilidade. Então, esses hormônios acabam se elevando. Aí o que acontece? Quando a pessoa volta das férias, aí que está a questão. Aquele hormônio da dopamina, da serotonina que estava elevado, da noite para o dia ele cai. E o hormônio cortisol que estava baixo, acontece o quê? Ele se eleva. Esse desequilíbrio imediato que o corpo sente faz você sentir algumas sensações fisiológicas desagradáveis, que é cansaço, um desânimo extremamente grande, uma tristeza.
Não só pela questão de ter que voltar à responsabilidade, mas tem questões fisiológicas que também acentuam essa questão. Então, entenda, faz parte do processo você sentir isso. A estratégia é você saber entender que isso é normal para aprender a lidar com essa situação. Então, eu trouxe aqui algumas estratégias, porque não basta só eu passar aqui o que acontece. Eu tenho que facilitar também como sair dessa situação. E eu vou trazer aqui algumas estratégias. Primeira estratégia, volte para a rotina no momento que você sair das férias de forma mecanizada. Não pense muito, porque como o nosso corpo ele sempre vai puxar sensação de prazer e conforto, o momento das férias é prazer e conforto. Quando você volta a trabalhar, o corpo ele quer o quê? Aquele momento de prazer, ele não vai ter. Então, qual a estratégia? Não pensar muito. Faça as suas atividades rotineiras de academia, alimentação saudável, alguma atividade específica, sem pensar, porque se você começar a pensar, poxa, será que eu vou para o cardio ou não? Você vai acabar não indo, porque o nosso corpo ele vai sabotar. Então, a primeira estratégia, volte para a sua rotina de forma automática, sem pensar muito, que assim você vai evitar deslizes. Segunda estratégia, volte para a sua atividade física de forma gradual. Então, assim, se você era uma pessoa que estava de férias e de repente estava totalmente sedentário, parou realmente a atividade física, não comece 100% radicalizando, querendo fazer de repente mais cardio para compensar as férias ou indo 2 horários, porque o seu corpo ele vai sentir, ele vai gritar de alguma forma, seja não querendo ir de forma muito grande ou seja através de dores mais intensas. Então, volte de forma gradual. Se você fazia musculação por 1 hora, comece a fazer em meia hora. Se você fazia um cardio de 45 minutos, passa a fazer de 20 minutos, que assim o seu corpo vai entrando no ritmo de forma mais tranquila e mais prazerosa. Outra estratégia para você adaptar também na sua volta das férias, a alimentação. Então, se você é uma das pessoas que quando entram de férias, entra de férias oficial, inclusive na parte alimentar, então eu sinto lhe informar que é normal sofrer na volta. O corpo ele quer prazer e a alimentação é prazer. Então o que você precisa fazer agora? Entrar no hábito alimentar de forma equilibrada que não seja extremista. Então, por exemplo, se você estava ingerindo alguns belisquinhos aleatórios durante o dia, que, vamos supor, vamos dar um exemplo, biscoito, chocolate, de forma aleatória durante a tarde, tire e coloque algo saudável. Não pare de beliscar de um dia para o outro, mas faça uma troca inteligente. Coloque uma fruta, coloque mais água, se alimente com alimentos mais naturais que você deixa lá na geladeira para você conseguir pegar lá no momento que deu aquela vontade, como uma gelatina zero, por exemplo. Se você faz essas trocas inteligentes e não se torna radical na alimentação, em 1 semana você consegue entrar no seu ritmo natural pós esse período meio chatinho para entrar no ritmo pós-férias. Outro ponto importante, tenha paciência consigo mesma. Acontecer esses episódios de dificuldade para retornar à atividade faz parte do processo. A partir do momento que você consegue entender que isso faz parte do nosso corpo, fisiologicamente falando, você vai se permitir, né, sentir isso e levar de forma mais tranquila e sabendo lidar com essas situações, porque é normal. Bom, eu vou ficando por aqui e eu te convido para entrar nas minhas redes sociais e participar desse quadro, que na verdade é um quadro que não é meu, é nosso. Então eu te convido a entrar nas minhas redes sociais para fazer algumas sugestões de temas que você quer assistir aqui, quer que eu aprofunde um pouco mais e que seja uma dúvida muito importante para você. Então vai lá nas minhas redes sociais e comente o tema que você quer que eu fale aqui. Bom, eu vou ficando por aqui e lembre-se sempre, toda transformação vem de uma decisão. Então decida hoje a transformação que você quer na sua vida. Um beijo. E agora eu trouxe uma combinação super fácil e super deliciosa, que vai fazer com que você coma mais proteína de uma forma super prática e fácil.
sabemos que a ingestão de proteínas é super importante. Então, quanto mais ingerimos proteínas, melhor fica a atividade dos nossos músculos, até a nossa pele fica melhor. Então, a proteína ela é super importante no processo tanto do emagrecimento, para ajudar na saciedade, quanto no processo também do ganho de massa muscular, enfim. Então, o que leva muitas pessoas a engordarem é deixar a proteína de lado e consumir muito carboidrato. Então, os principais alimentos que contêm proteínas que estão no nosso dia a dia são frango, carnes vermelhas, peixe e ovos, que é super prático, fácil de fazer no dia a dia. Tem iogurtes, por exemplo, o iogurte natural também tem bastante proteína. Whey protein, para quem pode comprar e gosta, também é uma ótima opção. Nós temos também alguns outros alimentos, por exemplo, o feijão contém uma quantidade de proteína, mas não é uma quantidade tão alta. Então, o ideal é que nós conseguimos consumir todos os dias, pelo menos, um pouco de frango, ou carne vermelha, ou peixe e os ovos, tá? Então, ovos, assim, disparado, porque é um alimento prático, fácil e que você pode comer em qualquer horário do dia. Então, eu vou mostrar aqui para vocês uma combinação de frango com ovo, que é super fácil. Você pode comer isso no café da manhã, almoço também. Almoço é melhor você preferir por uma comida de verdade, aí um arroz com um frango, uma carne. Mas isso aqui também, se você almoça aí na correria, às vezes do dia a dia, precisa levar, também é uma opção, meio da tarde e até um jantar. Vou mostrar para vocês então a crepioca, que é muito simples, com um patê de frango, que também é super simples. Para fazer a crepioca, a gente só precisa de um ovo, um ou dois, vai depender do tamanho que você quer essa crepioca. Se você quer ela maior, você coloca 2 ovos. Se você quiser um pouquinho menor, que no caso eu vou fazer aqui um pouquinho menor, porque já vamos estar utilizando o patê de frango, então só um ovo. E uma colher de farinha de tapioca, da goma da tapioca, tá? Muito simples. Para cada ovo que você colocar, você vai colocar uma colher da farinha da tapioca, da goma. E aí, você vai misturar isso aqui. Vocês vão ver como vai ficar. Bem simples, tá? Ó, é só misturar. Eu não vou colocar sal. Você pode colocar sal aqui? Pode. Mas eu não vou colocar por quê? Porque já vai sal aqui no patê, que a gente vai colocar dentro como sendo um recheio, tá? Então, você vai misturar. Misturar bem, né? E essa massinha que ficou homogênea, é só você jogar na frigideira e fazer como se fosse uma panqueca, tá? Fez uma panquequinha, você vai virar, vai fazer como se fosse uma panqueca, e aí você pode rechear como sendo uma panqueca. Então, hoje nós vamos rechear a nossa com o patê de frango, tá? Que eu também já mostrei a receita para vocês aqui no Inspire-se, que é super prático. Você vai usar o franguinho desfiado com alguns temperinhos, uma colher de requeijão, light de preferência, e alguma coisa que você goste. Neste aqui tem um pouquinho de pepino, então, e um pouquinho de sal. É só você misturar tudo e você pode conservar aí na sua casa. E o legal dessa combinação é por quê? Porque a gente tá tendo a proteína do ovo, tá? Estamos tendo também um carboidrato, não em níveis exagerados, e estamos tendo aqui também mais uma proteína, que é o frango, que é uma das melhores proteínas e um dos alimentos que mais contém ali proteína por quantidade. Então, uma combinação prática, fácil e super saudável. Para fazer isso aqui, eu tenho certeza que você não demora nem 5 minutos. E você pode levar para onde você quiser e você vai ter uma refeição super saborosa também. Eu vou montar o meu aqui e eu já venho mostrar para vocês como ficou. E olha como ficou bonito. Dá até para servir para visita, viu? Ficou uma gracinha. Nós jogamos um orégano por cima e aí dá até um charme. Usamos uma louça bonitinha também, que dá um charme para o prato sempre. Eu gosto sempre de usar louças bem decoradas, que eu acho que qualquer refeição fica mais gostosa se a gente tá com uma louça bem linda. E agora eu vou cortar. E olha que prático, isso aqui você pode levar para qualquer lugar, se você colocar num potinho, super prático e fácil de montar, tá? Vamos cortar para ver como ficou? Então, vou cortar aqui, deixa eu virar aqui. Cortar aqui no meio para vocês verem como fica legal. Olha, eu recheei bem, que eu gosto, viu? E assim, super saudável, tá? Isso que é o mais importante. E uma refeição
super bem servida, tá? Vou tirar um pedacinho aqui pra gente experimentar. Vamos experimentar. Ó. Uma delícia, tá? E assim, o melhor de tudo é que é prático e muito proteico. Então eu daqui a pouco vou treinar, já vou aproveitar para comer isso aqui de pré-treino. Então cai tanto como pré-treino como pós-treino, enfim. Simplesmente façam, uma delícia. E quem fizer, aproveita para me marcar, para eu ver vocês cozinhando e se inspirando aqui nas receitinhas do Inspire. Aracnídeos. Como as aranhas podem trazer prejuízos para a nossa saúde, para a nossa pele. Uma picada de aranha, ela pode sim ser muito mais grave do que a gente imagina. Depois até a gente vai mostrar umas fotos aqui, que é um caso que é a minha mãe. A minha mãe teve um problema com uma picada de aranha em 2022 e ela quase perdeu a perna. Então assim, foi por muito pouco. E o doutor presencia isso na prática clínica dele e ele vai trazer um pouquinho mais pra gente hoje sobre isso, sobre os cuidados, sobre o que pode desencadear, enfim. Doutor, vamos lá então? Vamos lá. Conta um pouco assim, como que é quando uma pessoa lá é picada por uma aranha, o que pode acontecer, por que que tem que ir atrás de ajuda médica, por que que tem que ir em busca de, enfim, um profissional para estar cuidando nesse momento. Claro que muitos acidentes com aranha, né, são simples, né? Mas qual a nossa preocupação? Basicamente, 4 tipos de aranha. Isso é um raciocínio básico. A gente tem que pensar em fonêutria ou armadeira, aranha armadeira, que é uma aranha que ataca, que é um raciocínio, né? Nós temos que pensar em viúva negra, né? No caso, Latrodexus, que é uma aranha que é um acidente, é uma famosa viúva negra, então é uma aranha com um padrão mais neurotóxico, a gente vai dividir depois isso. Nós temos a aranha marrom, a Loxosceles, que é o acidente mais comum em casa, que é um acidente, ela não ataca, ela está numa roupa, ela está dentro de um armário, coloca a mão e ela se assusta e pica. Essa é uma diferença. A aranha marrom, que é uma aranha comum de acidentes, né, pelo efeito dela, que é um efeito proteolítico, onde ela ataca e destrói a pele conforme a quantidade de inóculo, quantidade de veneno que essa aranha inocula, vai se ter manifestações. Se essa aranha ela é mista, ela tem efeito neurotóxico ou ela tem efeito proteolítico. Isso tem um raciocínio de, no efeito proteolítico, a destruição na pele, que pode ser muito, então até o risco de amputações e coisas, né? Até o efeito também renal, de coágulos e atacar e produzir uma insuficiência renal aguda. Isso em acidentes com grande volume, que são mais raros, né? O efeito neurotóxico, né? Tontura, mal-estar, que é o efeito que, no caso, as duas ali primeiras, a foneutriose, a fonêutria, né? A madeira tem um efeito misto, tanto proteolítico quanto neurotóxico. E a viúva negra, então, aquela lesão bem típica, recebe a picada e pode ter pitose, queda da pálpebra. Isso é uma característica que, se há uma grande inoculação de viúva negra, né? A palavra viúva negra porque ela mata o parceiro, né? Que é uma característica. Até se ter um quarto tipo, que é a licosa, que é a aranha do jardim, que essa também ataca, mas com um grau de veneno inferior, teria um efeito. Então, a grande discussão em relação é o tipo de aranha, se tem efeito neurotóxico ou proteolítico, ou os dois, e o inóculo. Então, às vezes, a grande dificuldade é saber qual aranha me picou. Muitas vezes é interessante se matar a aranha e levar a aranha, né? Essa é a grande dificuldade, né? Se é um acidente com Loxosceles, com a aranha marrom, muitas vezes picou e ela some, então há essa dificuldade. E a grande discussão é onde
E idade, esse é um ponto importante, né? Crianças e idosos vão ter um processo mais grave. Isso é clássico, principalmente no efeito neurotóxico, tontura, mal-estar, esse efeito, ou na lesão, o impacto no rim, se tem essa questão principalmente de idosos. Então, né, a pessoa de meia idade vai ter menos risco comparado a crianças. Por isso, a indicação até do soro, né? Quando que se indica soro? Existe essa discussão, principalmente da relação da idade. Então, é mais fácil usar soro no idoso, na criança, né? Até pelo dano, né? A quantidade de impacto na pele, a necrose em si, né? A ferida, muito processo inflamatório, risco de entupimento circulatório, risco de amputação, aonde? No dedo, aonde foi aplicado. Isso são coisas muito interessantes que vai se raciocinar. No caso, viúva negra, né? A foneutra também, a armadeira, né? Se tem essa necessidade maior, conforme, raramente, mas há necessidade também da marrom, da Loxosceles, o uso do soro, né? Que é o soro antiaracnídeo, que se usa também para o títios, que é o escorpião. Então tem tratamento, né? Se você achar que foi picado por um aracnídeo, você quanto antes procurar ajuda melhor. E na maioria dos casos, então, é possível reverter. Ou não tem como quantificar muito isso? Sim, porque normalmente são acidentes mais leves, né? Estatisticamente são acidentes ou aranhas que não têm veneno, não são peçonhentas. Então, realmente complicações são mais raras. Mas existem, né? Existe até a morte. Então, há uma necessidade desse cuidado, dessa investigação e essa marcar, né, a questão de se é uma viúva negra, se é uma armadeira, se é uma marrom, né, que realmente, malicosa aí não tanto pelo padrão do veneno. Então, essa abordagem pode ser uma coisa muito simples, como pode ser uma coisa muito complicada. Gente, então se você aí de casa levou uma picada, você não sabe, começou a dar uma ferida, começou a doer, inchar, ou ficou uma cor diferente, né? Porque eu sei, por conta da minha mãe, ela começou a ficar com uma cor mais escurecida, começou a ter uma necrose de pele. Perfeito. Então, se você tiver qualquer coisa assim, diferente, procure um profissional para te ajudar, porque talvez se você ficar esperando muito tempo, chega um momento que complica demais e aí é muito mais difícil de reverter. Você pode ter uma complicação muito maior, que é a perda de um membro, um problema renal, como o doutor comentou. Então, isso é muito importante. Doutor, obrigada pelo conhecimento, viu? Obrigado. Sempre muito bom te receber aqui. Muito obrigado. Semana que vem, o Dr. Breno está de volta aqui. E o Inspire-se de hoje vai ficando por aqui. Eu amei estar com você mais uma vez. Mas antes disso, eu quero conversar sobre a importância de pensar no agora e no começar agora. Às vezes a gente espera o momento perfeito para fazer alguma coisa ou ficamos adiando, procrastinando. Vou começar amanhã, vou começar semana que vem, ou vou começar quando eu estiver rico, quando eu estiver magro, quando eu estiver com menos dor nas costas, enfim. A gente procrastina, deixa para depois, fica ansioso e não faz o que precisa ser feito. Então pense no agora, foque no agora, no que você está vivendo agora e como você poderia estar começando algo diferente ou uma das suas metas sendo colocadas em ação no agora. O agora é o momento mais importante. O futuro, nós não sabemos como estaremos e o futuro depende do agora e o passado já foi, não tem como voltarmos e fazermos acontecer novamente. Então, foque no agora. A importância do ser, do estar agora, o que você está sentindo, o que você está vivendo e qual a importância
do momento que você está vivendo agora. Pense nisso, comece agora, que eu tenho certeza que isso vai fazer com que você procrastine menos e faça com que várias metas suas saiam do papel e realmente se transformem em uma realidade. O Inspire-se de hoje vai ficando por aqui. Amei mais uma vez estar aqui com você. E lembre-se sempre, você é o seu principal bem e tem o poder de mudar a si mesma. Eu te encontro na semana que vem. Um beijo!